Estudo feito na Alemanha reforça a importância do uso das máscaras durante a pandemia. Quem vai trazer as informações mais uma vez é o nosso querido Edson Moura. Cadê Edson Moura, que está devidamente com a sua máscara, né? Porque você sabe e tem consciência da necessidade da máscara, não é isso, Edson? Exatamente, Tiago. A gente tem reforçado isso, né? E, na verdade, desde o início da pandemia, as autoridades, a OMS, o próprio Ministério da Saúde, né? Todos os governos indicando, né, essa necessidade do uso da máscara. Inclusive, aqui em Alagoas, é obrigatório. Eu falo daqui a pouquinho daqui, porque primeiro eu vou falar desse estudo feito na Alemanha. Lá na Alemanha, né, a Covid-19 foi controlada de uma forma muito mais tranquila do que o país, do que o Brasil. E lá eles fizeram um estudo em uma cidade com 110 mil habitantes, chamada Jena. Ela foi a primeira cidade da Alemanha a obrigar todo mundo a usar máscaras. A obrigação foi exatamente no dia 6 de abril. O restante do país, por exemplo, só obrigou os seus cidadãos a usarem máscaras no dia 27 de abril, ou seja, mais de 20 dias depois dessa cidade. E aí os pesquisadores analisaram os dados da evolução da doença na cidade de Jena. Se eles não tivessem, por exemplo, exigido o uso da máscara, a cidade teria mais de 23%, né? 23% a mais de casos, exatamente se as pessoas não estivessem usando as máscaras. Ou seja, um reforço de que o uso da máscara protege mais do que quem está falando, quem está conversando com você. Ou seja, se você estiver usando a máscara e a outra pessoa não estiver usando a máscara, é uma situação complicada. Os dois precisam estar, os dois interlocutores, né? E aí, isso aí apontou que quem aderiu à máscara, quem obrigou os seus cidadãos a usarem máscaras, teve resultados melhores na pandemia da Covid-19. Aqui no Brasil, desde o início da pandemia, a gente lembra que os estados e os municípios têm feito os seus decretos, né? Decretos estaduais, decretos municipais. O Congresso, inclusive, aprovou, no início de junho, no dia 9 de junho, uma lei sobre a obrigatoriedade da máscara. A gente está vendo imagens aqui de Maceió. O estado de Alagoas, inclusive, aqui é obrigatório o uso da máscara, né? Desde o início de maio, desde o decreto número 69.722, do dia 5 de maio, antes era recomendado o uso da máscara, e desde maio é obrigatório o uso, inclusive passivo de multa, tá? A gente está vendo algumas imagens aí da reabertura do centro, muitas pessoas ainda teimando em não usar máscaras, mas há uma previsão, inclusive no decreto estadual aqui de Alagoas, de multa. Multa, inclusive, por pessoa de R$5 mil, por desobediência do decreto, e para empresas de R$25 mil. Agora, o Congresso Nacional aprovou uma lei, né, no dia 9 de junho, e o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, na sexta-feira, aprovou a lei, sancionou a lei, mas com alguns vetos. Por exemplo, o presidente tirou da lei o ponto que obrigava as pessoas a usarem máscara em igrejas, presídios, escolas e lojas também, em ambientes fechados, tá? Mas, claro, é bom frisar que os decretos estaduais e municipais têm mais validade, segundo o Superior Tribunal de Justiça, do que esse decreto federal. Então, cada estado e cada município precisa continuar, né, os seus moradores, seus habitantes, precisam continuar obedecendo os decretos regionais, seja do estado, seja do município. E aqui em Alagoas o decreto é obrigatório, deixa obrigatório o uso de máscaras. E para a gente finalizar, né, Tiago, a gente já reforçou bastante aqui, né, no Cidade, no Fica Alerta, a TV Pajuçara está com uma campanha muito grande. Se você precisa sair de casa, é importante usar máscara, porque você se protege, mas também protege o outro. Ninguém sabe se está contaminado pela Covid-19. E ao utilizar a máscara, você está mostrando que você tem um respeito, não só a você, mas também ao outro. A gente está vendo as imagens aí de uma simulação que nós até trouxemos aqui no Cidade Alerta, ainda no mês de abril, de um estudo feito, olha só, uma pessoa espirrando num supermercado sem usar máscara. Veja como as partículas se espalham facilmente e muitas continuam no ar por alguns minutos depois do espirro, ou seja, pessoas que passam depois vão ter esse contato. Olha só, duas pessoas exatamente com a distância, mas sem usar máscaras. Está correndo, duas pessoas correndo também da mesma situação, enfim, são exemplos, né? E a gente reforça, nesse momento de reabertura da economia, o uso da máscara continua sendo obrigatório, e mesmo que não fosse, é um sinal de respeito, né, para com o outro. E a gente tem que se colocar no lugar do outro, o que é muito complicado. Não é, Tiago?